A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial provisório para evitar uma guerra aduaneira potencialmente devastadora entre duas das maiores economias do mundo. Nos termos do acordo concluído no domingo entre Ursula von der Leyen e Donald Trump, a maioria das exportações da União Europeia com destino ao mercado norte-americano será sujeita a uma tarifa de 15%. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This is a deal between the two largest economies in the world. We trade 1.7 trillion euros per year. Together we are a market of 800 million people. And we are nearly 44% of global GDP. O acordo preliminar alcançado na Escócia constitui um alívio, especialmente quando as tensões aumentaram e a União Europeia preparou várias listas de medidas de retaliação contra produtos americanos no valor de 93 mil milhões de euros. A administração Trump vai tributar os produtos europeus que cheguem aos Estados Unidos em 15% a partir de 1 de agosto. Mas os produtos norte-americanos poderão entrar livremente na Europa. É o que resulta do acordo comercial entre as partes. Bruxelas engola em seco, enaltece um mal menor e o fim da incerteza. Washington tinha ameaçado com tarifas de 30% se não houvesse entendimento. This is clearly the best deal we could get under very difficult circumstances. A União Europeia concedeu apenas algumas isenções aos direitos aduaneiros de 15%. Devem ficar livres as aeronaves e respectivos componentes, certos produtos químicos, medicamentos genéricos e produtos agrícolas. A taxa norte-americana de 50% sobre o aço e alumínio europeus continua em vigor, mas deve ser suprimida mais tarde. Há um pequeno consolo. A atual tarifa de 27,5% sobre os carros europeus baixa para 15%. The EU really haven't gotten much of anything. The only thing they've gotten is a lower tariffs on cars. That is more or less it. Of course, it's not nothing. It is good for the European car industry, but if you look at it in general, it seems more or less like a shakedown by Trump dictating the terms for the EU. It hasn't really been a negotiation at all. Por outro lado, a União Europeia comprometeu-se a comprar energia americana, incluindo petróleo e gás, e também equipamento militar dos Estados Unidos por um montante de 750 mil milhões de dólares. Prevê-se também que as empresas europeias investam 600 mil milhões de dólares em território norte-americano. It doesn't look very good because we were too much divided among the member states. And this has led the United States to consider that we were not going to retaliate and that we would accept any kind of deal to get at least one deal that brings stability, that brings a bit more certainty. Alguns países como a França defendiam uma linha dura e medidas de retaliação contra os Estados Unidos. Posição diferente tinha a Alemanha. Berlim queria um acordo a todo custo para evitar uma guerra comercial e rapidamente mostrou satisfação. A polícia alemã diz que o acidente de comboio mortal de domingo na cidade alemã de Bibar foi provavelmente causado por um deslizamento de terras em consequência de fortes chuvas. Uma investigação preliminar revelou que o comboio descarrilou e embateu numa massa de terra que se desmoronou sobre os carris. Segundo as autoridades regionais, o acidente causou a morte de 3 pessoas, incluindo um maquinista e um funcionário da empresa ferroviária, e fez cerca de 50 feridos. 10 pessoas foram transportadas de helicóptero para um hospital universitário para receberem tratamento. Os socorristas com cães procuraram no comboio passageiros desaparecidos que pudessem estar presos debaixo das carruagens descarriladas, noticiaram os meios de comunicação locais, acrescentando que os esforços de busca continuaram durante a noite. Até amanhã de segunda-feira não tinham sido encontrados mais sobreviventes ou cadáveres durante as buscas. Os líderes da Tailândia e do Camboja acordaram um cessar-fogo imediato e incondicional com efeito a partir da meia-noite, hora local. É o resultado das negociações que decorreram na Malásia esta segunda-feira,
naquele que era já o 5º dia de confrontos. Contabilizam-se centenas de milhares de deslocados que pediam um acordo para que pudessem regressar a casa. Camboja e Tailândia têm-se culpado mutuamente pelo início dos combates, que começaram depois de 5 soldados tailandeses terem ficado feridos na explosão de uma mina terrestre. O acordo surge na sequência de uma forte pressão internacional para o fim dos confrontos. Donald Trump, por exemplo, ameaçou suspender os acordos comerciais com as duas partes caso isso não acontecesse. Foram retomados em algumas partes de Gaza este domingo os lançamentos aéreos de ajuda alimentar. Isto depois de Israel ter aberto corredores humanitários e adotado uma pausa limitada nos combates no enclave palestiniano. A Jordânia anunciou já ter realizado 3 lançamentos sobre os céus de Gaza, incluindo um em cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Segundo a Jordânia, os aviões de carga lançaram 25 toneladas de alimentos e mantimentos sobre vários locais do território. De acordo com relatos da imprensa, alguns palestinianos lamentaram a dificuldade de acesso à ajuda humanitária após esta ter caído no solo, por vezes em zonas militarizadas. Os peritos têm vindo a alertar há vários meses para o risco de fome generalizada em Gaza. Israel restringiu a entrada de ajuda destinada a uma população de mais de 2 milhões de pessoas, alegando, sem apresentar provas, que o Hamas desviou os bens para ajudar a fortalecer o seu domínio. Imagens de crianças gravemente subnutridas em Gaza têm alimentado as críticas internacionais contra Tel Aviv, incluindo de aliados próximos que pedem o fim da guerra e da catástrofe humanitária no enclave. Enquanto as forças de combate a incêndios em Chipre estão em alerta para qualquer reacendimento da frente que está em rescaldo, é revelado um quadro de destruição do incêndio que fez 2 mortos. Cerca de 125 km² de vegetação ficaram reduzidos a cinzas na região semi-montanhosa de Limassol, segundo dados do programa World Cover da Agência Espacial Europeia. Chipre está também de luto pelo casal que morreu encurralado pelo fogo. A mulher de 77 anos e o marido, de 84, morreram carbonizados no carro quando fugiam de casa na aldeia de Monagri. Outros 7 feridos estão a receber tratamento hospitalar, 2 pessoas estão em estado grave, mas fora de perigo, e as outras 5 deverão ter alta em breve. A ministra da Agricultura, Maria Panagiotto, disse que 10 países responderam ao pedido de Chipre para prestar assistência na extinção do incêndio, tendo a Grécia enviado também 26 trabalhadores florestais especialmente formados para lidar com incêndios recorrentes. 17 zonas continuam sem eletricidade, uma vez que o fogo queimou grande parte da infraestrutura elétrica. Segundo as autoridades, a reparação dos danos é extremamente difícil, uma vez que foram queimados 400 postes, 50 transformadores e uma subestação de distribuição de energia. Quanto aos danos nas habitações, pelo menos 43 casas foram totalmente consumidas pelas chamas e outras 29 ficaram parcialmente danificadas. Os trabalhos de levantamento de danos prosseguem, tendo o governo cipriota anunciado que cobrirá 100% os custos de reparação. Dois em cada 3 romenos acreditam que Nicolae Ceausescu foi um bom líder para a Roménia. Segundo uma pesquisa realizada pela Inscope Research, em parceria com o Instituto de Investigação dos Crimes Comunistas e da Memória do Exílio Romeno. É o estudo sociológico mais abrangente sobre a nostalgia comunista e, na ótica dos inquiridos, a Roménia, na chamada Idade de Ouro da presidência de Ceausescu, era um país mais rico do que atualmente. Mais de 66% dos romenos envolvidos na pesquisa consideram que Ceausescu foi um bom líder, enquanto só 24% têm uma opinião totalmente negativa sobre o antigo dirigente comunista.
Indicam, para defender as suas posições, que a Roménia comunista tinha instituições mais eficientes e que o Estado cuidava melhor dos seus cidadãos numa altura em que as pessoas se ajudavam mutuamente. Bine, siguranță și astăzi nu mai avem siguranța zilei, nici de mâine, nici de acum, niciodată. Țara e vândută. E un subiect foarte delicat. Eu sunt născut în 2003. Au avut și părți bune și părți mai puțin bune, ca toate perioadele istorice. Cred că trebuie să învățăm din fiecare perioadă și să luăm ce e bun și ce e rău de acolo. Mais de 48% dos inquiridos consideram que a vida era melhor antes da queda do comunismo em 1989, enquanto quase 35% têm a opinião contrária. Vorbesc de noi ca societate, în ultimii 35 de ani nu am cultivat anticorpi, nu am aflat adevărurile despre fostul regim comunist. Apesar da percepção bastante positiva, cerca de 81% dos inquiridos estão conscientes de que havia menos liberdade antes de 1989. E quase a mesma percentagem já ouviu falar das centenas de milhares de romenos que foram mortos e torturados nas prisões comunistas. Nicu Șordan, atual presidente da Roménia, comentou os resultados da pesquisa numa publicação no Facebook. Considera que a principal razão que leva mais romenos a idealizarem o comunismo é a profunda decepção com a classe política das últimas 3 décadas. O regime comunista caiu na sequência de uma revolta violenta em dezembro de 1989 e Nicolae Ceausescu e a esposa Helena foram executados após um julgamento sumário conduzido por um tribunal militar.